Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da primeira semana do tempo comum, dia 14 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e de André, porque a sogra de Pedro, Simão, estava enferma, com uma febre muito alta. E eles contaram sobre ela para Jesus. Ele se aproximou, a segurou, e imediatamente a febre desapareceu e ela pôs-se a servi-los. Ao cair da tarde, levaram a Jesus muitos enfermos, muitas pessoas dominadas por espíritos maus, e ele curava a todos, de modo que a porta da casa ficou cheia de pessoas. No outro dia, bem de manhã, ainda de madrugada, Jesus foi para um lugar deserto e solitário, e ali ficou em oração. Os discípulos foram atrás dele e disseram: Mestre, todos estão te buscando. E Jesus respondeu: É preciso que eu vá também a outras aldeias e povoados, para anunciar a boa nova do reino, porque foi para isso que eu vim. E Jesus percorria todos os povoados e vilas, anunciando a boa nova do reino de Deus, sobre toda a Galileia, e a sua fama crescia. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus, uma palavra que lentamente vai cumprindo a sua missão, principalmente quando ainda nós temos condições de discernirmos sobre a passagem do Senhor em nossas vidas. Quando ainda nós conseguimos perceber as intervenções de Deus na história por meio dos acontecimentos humanos. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos retirado do livro do profeta Samuel, a vocação de Samuel. Samuel está servindo no templo com Eli. Ele tem contato diário com a palavra, mas ele ainda não conhecia o Senhor, diz o texto. Naquele tempo, a palavra de Deus era escassa, os homens e as mulheres viviam uma vida muito dispersa e muito distraídos, de modo que a palavra de Deus já não mais suscitava os homens e as mulheres e era como se o Senhor não existisse. Os olhos de Eli já estavam se apagando, porque a vida dele estava terminando, e o profeta Samuel, ainda jovenzinho, não conseguia ter o discernimento para escutar as palavras do Senhor. De modo que 3 vezes o Senhor chama Samuel e ele pensa que é Eli que está o chamando. E ele vai diretamente a Eli dizendo: Aqui estou. E Eli diz para ele: Mas eu não te chamei. Na terceira vez é que Eli vai dizer a ele: Quando ouvir essa voz novamente te chamando, diga: Aqui estou. O texto faz uma explicação muito interessante para nós. Diz ele que Samuel manipula a palavra, ouve a palavra, conhece a palavra na sua letra, mas ainda a palavra não tinha se manifestado a Samuel. O Senhor ainda não tinha se manifestado a Samuel. De modo que eu e você podemos compreender a palavra de modo na letra, né? Somente na modo da letra, academicamente, e ainda não sermos iniciados nesses mistérios da palavra de Deus. De modo que a palavra de Deus, então, não havia sido manifestado para Samuel. Mas quando o Senhor se manifesta a Samuel, aí sim seus olhos se abrem e ele começa então a compreender os mistérios da palavra de Deus. Às vezes a gente se pergunta por que tantos jovens e tantas crianças, tantos homens e mulheres participam de nossas formações, às vezes até participam de nossos conventos, de nossos seminários, de modo que aprendem academicamente a palavra, conhecem a letra da palavra, mas a palavra ainda não se há manifestado para a pessoa. O mistério de Deus não se manifestou para a pessoa. E é muito interessante isto. Muito interessante para que a gente possa compreender que a fé não vem pelo sangue da família e nem por uma cultura livresca. Mas a fé vem pelo encontro com o Senhor, quando o Senhor se manifesta para a pessoa. Agora então vamos à casa de Simão Pedro, porque a sogra dele está enferma.
E eles falam da sogra, né? Pedro e Tiago, perdão, e André, falam da sogra, né, para Jesus. Ela está enferma. Apresenta o seu enfermo para Jesus. Isso aqui é orar pelos enfermos. Dizer a Jesus, Jesus, essa pessoa está enferma. Nós sabemos que Jesus sabe disso. Nós sabemos disso. Mas nós queremos ter essa afeição, ter esse carinho, ter esse cuidado, esse zelo, também de apresentar os enfermos para Jesus. E eles apresentam os enfermos, a enferma para Jesus. Jesus se aproxima, toma a mulher pela mão, e imediatamente a febre acaba, ela fica curada e pôs-se a servi-los. Porque todo aquele e aquela que é curado por Jesus, que é reintegrado por Jesus, que é liberto por Jesus, passa a servi-lo, passa a colocar também a sua vida à disposição de Jesus. E levava a Jesus muitos enfermos, muitos endemoniados, para que ele os curasse e os libertasse. E diz o texto que Jesus curava a todos. E a casa ficou cheia. A porta da casa ficou cheia de pessoas de todos os lados, que levavam seus enfermos a Jesus para que ele os tocasse e os curasse. Depois que caiu a noite, bem de madrugada, Jesus levanta e vai para um lugar deserto, para a solidão. Depois de todos os atos salvíficos, depois de todas as grandes atividades pastorais, nós vamos encontrar Jesus no silêncio, Jesus no colóquio com o Pai, Jesus em oração ao Pai, onde Jesus apresenta tudo ao Pai, Jesus pede ao Pai que confirme, porque Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E esse é o alimento de Jesus, fazer a vontade do seu Pai que está nos céus. Os discípulos vão até Jesus e vão dizer, Senhor, todos estão te buscando. Ainda hoje, muitos buscam a Jesus, mas muitos buscam a Jesus para a satisfação das suas necessidades básicas, das suas necessidades humanas, e não porque ele preencheu as suas vidas de sentidos, e não para poder realizar um seguimento profundo ao Senhor, mas buscam ao Senhor para realizar ou para satisfazer as suas necessidades básicas. E Jesus vai dizer, mas eu preciso ir a outros povos e aldeias. Eu não posso ficar aprisionado somente neste povo, porque foi para isso que eu vim. Eu vim para anunciar a boa nova do reino e eu tenho que realizar isto, ainda que todos me busquem, ainda que todos queriam que Jesus ficasse com eles ali. Porque quem não quer um gênio da lâmpada para resolver todos os nossos problemas? Porque às vezes as relações que nós construímos com Jesus é esta, de um gênio da lâmpada para resolver os nossos problemas. Somente para resolver os nossos problemas, e também somos até corajosos de dizer a ele, aqui o senhor não entra, aqui o senhor pode deixar, aqui quem manda sou eu, aqui quem governa sou eu. Mas Jesus não embarca nessa história. Jesus não fica aprisionado nessa história. Jesus vai para os lugares desertos, Jesus apresenta ao Pai toda a sua missão, e agora Jesus diz, é preciso que eu vá também a outros povoados e a outras cidades, para anunciar a boa nova do reino, porque foi para isso que eu vim. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes há um divórcio muito grande entre o que nós cremos e a vida que levamos. É o conteúdo da primeira leitura de hoje, quando Samuel conhece a letra academicamente, conhece a letra somente pela letra, mas Jesus vai nos ensinar que se não há espírito, a letra não serve para nada. Se não há espírito, a letra não serve para nada. De modo que esse divórcio profundo entre o que eu creio e o que eu vivo precisa ser diminuído. E a isso nós chamamos de conversão, quando durante toda a nossa existência nós vamos diminuindo essa distância entre aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo. Mas para isso é necessário ser curado por Jesus. É preciso que o Senhor manifeste a mim e a você a sua palavra constantemente. E assim, eu e você vamos progredindo lentamente. 5 passos, 3 para frente, 2 para trás. Quer dizer, é lento, mas confiando na graça e na misericórdia do Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.